E aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Na aula de hoje a gente vai começar a mexer com algumas aplicações de derivadas. O objetivo da minha aula de hoje é saber se, só olhando para uma função, se ela vai ser uma função crescente ou se ela vai ser uma função decrescente. Então, ó, olhando aqui para o gráfico, é fácil para a gente perceber que isso aqui vai ser uma função crescente e isso daqui vai ser uma função decrescente. Ah, mas por quê? A ideia é o seguinte, se eu pegar um valor maior aqui do que x1, ó, cada vez valores maiores do que x1, ou seja, pegar um valor 2, 3, 4 aqui, ó, valores maiores aqui, a gente vai dando valores maiores para y. Então, um x2 aqui vai ser maior do que x1, então o f de x2 vai ser maior do que o f de x1. Então, aqui a gente já vê que é uma função crescente. Do lado de cá, ó, se a gente pegar valores maiores aqui, ó, um x2 é maior do que o x1, sei lá, se a gente pegar aqui um valor 2, aqui um valor 4, por exemplo, o valor de y está caindo para o x1, esse f de x1 aqui em cima, e o x2 aqui, ó, é o f de x2 aqui embaixo. Então, os valores estão diminuindo. Então, essa função aqui é uma função decrescente. Mas olhando para gráfico, é fácil da gente ver se é uma função ela é crescente ou se ela é função decrescente. Mas se eu tiver só a equação, como é que eu faço para saber se ela é crescente ou decrescente, mas sem olhar gráfico? Porque para gráfico vai ser um pouco mais fácil, né? Então, a gente vai usar uma técnica que é usando a derivada, que é o que a gente está estudando, para saber se a função vai ser crescente ou decrescente. Então, seja f de x uma função definida no intervalo AB, que é o que a gente está vendo aqui, ó, uma função definida no intervalo AB, e sejam x1 e x2 dois números neste intervalo, tá aqui, ó, x1 e x2 dentro deste intervalo. Neste caso, a função ela vai ser crescente neste intervalo AB, se o f de x2 é maior do que o f de x1 para qualquer x2 maior do que x1. É o que a gente está vendo aqui, ó. Se o x2 for maior, para qualquer valor x2 maior do que x1, o f de x2 vai ser maior do que o f de x1. Então, ela vai ser uma função crescente. E para o contrário, ó, se o f de x, a função, né, f de x, ela vai ser decrescente neste intervalo, se o f de x2 for menor do que o f de x1 para qualquer x2 maior do que x1. Então, se eu pegar aqui um x2 maior do que x1 e o f de x2 for menor do que o f de x1, então a minha função vai ser uma função decrescente, certo? Isso aqui é só a definição do que é uma função crescente e do que é uma função decrescente. Agora, como é que a gente vai usar a derivada para a gente calcular se a função é crescente ou decrescente? Então, vamos lá. Dois passos bem simplesinhos, ó. O uso da derivada para determinar os intervalos em que a minha função é crescente e decrescente. O primeiro passo, determinar todos os valores de x para os quais a derivada da minha função, a derivada da minha função seja zero ou ela não seja contínua. Aí a gente vai pegar esses valores, vai assinalar isso numa reta, dividindo assim a reta em um certo número de intervalos abertos. Isso aqui é o primeiro passo. Eu já vou dar exemplos para vocês. O segundo passo é simplesmente você escolha um número de teste C para cada intervalo entre A e B, determinado no primeiro passo, e calcule a derivada daquele ponto. Se a derivada desse ponto aí for maior do que zero, a minha função vai ser crescente neste intervalo. Se a derivada nesse ponto for menor do que zero, a minha função vai ser decrescente neste intervalo que você está determinando, certo? Agora vamos fazer alguns exemplos.